Sabe o que uma promessa divina, regras para a vida em família, um grito de socorro e um conselho sobre intrigas podem ter em comum? À primeira vista, parecem textos bíblicos jogados juntos sem nenhuma ligação, não é? Mas olha, nesta nossa conversa, a gente vai justamente montar esse quebra-cabeça e descobrir o fio invisível que no final conecta todos eles. Então, vamos lá. As peças do nosso quebra-cabeça estão na mesa. A profecia de Isaías, as instruções de Efésios, o clamor do Salmo 70 e a sabedoria de Provérbios. Pensa bem, são autores diferentes, de épocas completamente distintas e com estilos que não podiam ser mais contrastantes. Parece impossível conectar, certo? Mas é aí que está a surpresa. A gente vai ver como elas se encaixam de um jeito perfeito. E essa é a grande pergunta que vai nos guiar. Qual é esse fio condutor que amarra uma profecia gigante, um manual de convivência, uma oração de desespero e um pingo de sabedoria? O que será que une o grandioso, o cósmico, com o nosso dia a dia? A promessa lá de cima com a nossa vida aqui embaixo? É esse o mistério que vamos desvendar. Certo. Para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa pegar a peça maior, aquela que serve de base para tudo. E essa peça é a promessa divina. A gente vai mergulhar lá no livro de Isaías para entender a escala disso. É algo grandioso, cósmico mesmo. É a garantia fundamental, o verdadeiro ponto de partida de toda essa história. E a mensagem aqui, nossa, é de uma força tremenda. Isso não é sobre um simples perdão, é muito mais. É sobre uma redenção total, uma restauração completa, uma aliança que, segundo o texto, não pode ser quebrada de jeito nenhum. E é esse tom grandioso, cheio de esperança, que serve de alicerce, de chão firme para tudo que a gente vai ver a seguir. E olha só que interessante esse contraste. É fundamental para entender a ideia toda. De um lado da balança, a gente tem o que é passageiro, a dificuldade, o que o texto chama de um breve momento de ira. Do outro lado tem um compromisso divino, descrito como eterno, inabalável. Fica muito claro o peso de cada lado, né? É como se dissesse, a instabilidade do mundo pode até existir, mas ela não se compara à certeza dessa promessa. Então, resumindo a ópera aqui em Isaías, o ponto central é esse. A base de tudo é uma garantia. Uma garantia de segurança e de restauração total. É com essa certeza gigantesca, essa certeza cósmica, que as outras peças do nosso quebra-cabeça começam finalmente a fazer sentido. Ok, muito bonita essa promessa cósmica, né? Mas, e aí? Como é que isso se traduz para a vida real, para o nosso dia a dia? Afinal, de que adianta uma garantia tão grande se ela não tem uma aplicação prática? Bom, é exatamente aí que a nossa segunda peça, o livro de Efésios, entra em cena. Ele vai nos mostrar como viver essa fé na prática, em comunidade. E o texto de Efésios começa de um jeito bem pé no chão, dentro de casa. Ele vai dando instruções bem diretas, mas o ponto-chave aqui é que a responsabilidade é mútua. Não é uma rua de mão única, sabe? A ideia é que todo mundo tem seu papel para manter a harmonia. É como se aquela promessa gigante de Isaías começasse a ser traduzida em pequenos gestos de respeito e cuidado no cotidiano. Só que aí, quando a gente acha que entendeu a lógica, que é tudo sobre paz em casa e na sociedade, o texto dá uma virada de chave. De repente, o foco muda completamente. A luta agora não é mais contra outras pessoas, é contra algo invisível. Um conflito de outra natureza, que exige um tipo de preparo todo especial. E a resposta para esse preparo é a famosa armadura de Deus. Claro, não estamos falando de uma guerra de verdade. É uma metáfora, mas uma metáfora poderosíssima sobre resiliência espiritual. Cada peça, o cinto da verdade, o escudo da fé, representa um princípio para se viver de forma mais consciente. É na prática como aquela segurança prometida lá em Isaías se torna uma ferramenta para enfrentar os desafios. Beleza, então já viajamos do cósmico para o comunitário. Agora, vamos dar mais um zoom. Vamos chegar no nível mais íntimo de todos, a voz do indivíduo. E aqui o contraste é forte. De um lado, a emoção crua de uma súplica. Do outro, a clareza da sabedoria que a gente cultiva. Esquece o cósmico, esquece o comunitário. Aqui o que a gente tem é um grito de socorro. Simples assim. Urgente, vulnerável, direto ao ponto. Esse é o Salmo 70, e ele mostra-se a dimensão totalmente pessoal da fé. É a conversa de um para um, sabe? Um pedido de ajuda na hora do aperto. Isso mostra que mesmo existindo aquela grande promessa, a angústia de cada um é real e tem espaço. E agora, o nosso quebra-cabeça dá outra virada brusca de tom. A gente sai desse grito emocional por ajuda e cai direto num aviso seco e reto contra a malícia.
É isso que Provérbios faz. Traz pílulas de sabedoria. Simples, diretas, sem rodeios. É um alerta bem claro sobre a nossa integridade, o nosso caráter. O foco muda totalmente. Sai do que a gente sente e pede para fora e entra no que a gente cultiva por dentro. Se o Salmo era a voz da vulnerabilidade, Provérbios é a voz da nossa responsabilidade pessoal. Pronto, agora sim, com todas as peças na mesa, chegou a hora de juntar tudo. A gente viajou do grandioso, do cósmico, passou pela vida em comunidade e mergulhou no pessoal. Agora, finalmente, estamos prontos para responder aquela pergunta lá do começo. Afinal, como é que tudo isso se conecta? E o fio que une tudo é este. Juntos, esses textos pintam um quadro completo, uma visão holística. Pensa na estrutura. Temos a fundação, a base de tudo, que é a promessa de restauração de Isaías. Depois vem a prática, o como fazer, que Efésios ensina na vida em comunidade. E por fim, o nível pessoal, nossa jornada interior, guiada tanto pelas súplicas dos Salmos quanto pela busca por integridade de Provérbios. Então, o que a gente descobriu no final das contas? Que esses textos não estão ali por acaso. Existe uma lógica, uma narrativa que flui do macro para o micro, como se fosse um grande funil. É uma visão de mundo onde aquela promessa divina gigantesca não fica só no céu. Ela desce e se traduz em como a gente vive, como a gente se relaciona e enfrenta as nossas batalhas pessoais. E para fechar, fica uma reflexão. Se a gente trouxer essa estrutura toda para os dias de hoje, como será que esses três níveis, a promessa, a prática e o pessoal, poderiam se conectar na nossa busca por uma vida com mais significado? Ou seja, como uma esperança maior, a vida em comunidade e o cuidado com a integridade se amarram para a gente encontrar um propósito? Fica aí a pergunta para a gente pensar.